Olá, bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aula da EBD. Hoje nós estamos na lição 12, que diz os dons do Espírito, princípios e objetivos dos dons. Essa é a nossa lição de hoje. Então eu queria convidar você a abrir a sua revista, você pegar a sua Bíblia, seja física ou no smartphone, para que a gente possa começar o nosso estudo, tá bom? Bem, para nós falarmos disso, nós precisamos entender um pouco mais o que são dons, né? O autor da revista aqui, muito interessante que ele começa falando algo bem interessante, que é na Bíblia, a palavra para dons que Deus distribui aos seus filhos, aqueles que têm o Espírito Santo, ela vem da palavra grega que significa carisma, né? Só que ele deixa muito claro já aqui no ponto 1, se você pegar a sua revista, que essa palavra fora do meio cristão, fora da Bíblia, ela indica uma personalidade, uma característica de uma pessoa que é atraente. Mas isso não é o significado que a Bíblia dá. Na Bíblia, a palavra carisma quer dizer um dom que Deus nos deu pela sua graça e misericórdia, tá bom? Então, uma coisa que acontece muito também é que as pessoas sempre têm um pouco de dificuldade de fazer a distinção entre dons e talentos, né? O autor aqui tem uma distinção e eu vou falar algo muito parecido com ele aqui e só para vocês conseguirem, eu acho que é melhor para entender, tá bom? Normalmente a gente fala que a pessoa tem um talento, são aqueles talentos que Deus deu às pessoas no momento do seu nascimento, que servem para qualidades para o mundo em geral, né? Então hoje nós temos cristãos, pessoas que são bons engenheiros, que são médicos, que são pessoas excelentes, mas nós também temos aquelas pessoas que não são cristãs, que são bons músicos, que têm muitos talentos, e isso nós chamamos que é o talento, quando a pessoa nasce uma coisa que ela pode desenvolver, e isso pode ser ela cristã ou não. No momento da conversão, uma coisa interessante é que Deus pode santificar esse talento e transformar ele num dom para que a pessoa possa glorificar o nome dele. Então o sentido desse talento, desse dom é redirecionado para glorificar a Deus. Então uma pessoa que tem normalmente uma boa oratória, que tem um dom de um talento de liderança, quando ela se converte, essa santificação desse talento se transforma num dom para que ela possa servir na igreja, na comunidade e edificar todos os irmãos. Então isso é algo interessante, espero que vocês tenham entendido bem aí. Uma coisa interessante que acontece também é que as pessoas, no ato da conversão, elas também podem receber dons especiais de Deus. Por exemplo, uma pessoa que não tinha o costume de ser uma pessoa generosa, quando ela tem um encontro com Cristo, que ela tem a sua vida transformada e ela entende o sacrifício de Cristo na cruz, ela entende que ela precisa ser uma pessoa generosa com os outros. Então, ela começa a ser uma pessoa que serve mais, que ajuda o próximo. Então, isso também pode acontecer. Uma coisa interessante que a gente precisa deixar claro é que o fato da pessoa ter um dom específico não anula ela de não fazer outras ordens que Deus tem para nós na Bíblia. Vamos supor que uma pessoa tem o dom de evangelista, né? Ela é uma evangelista. Então ela vai e prega o evangelho. A outra pessoa não tem esse dom, isso não significa que ela está livre para não evangelizar, porque nós temos claro o mandamento na Bíblia que fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho, lá em Marcos 16. Então isso é interessante, que o fato de você ter um dom não anula de você cumprir todos os mandamentos de Deus que Ele tem para nós durante toda a Bíblia. Outra coisa que pode ser também exortação. Eu não tenho um dom de exortação, mesmo que eu veja uma pessoa falando alguma coisa errada, eu não vou lá falar. Não, você tem que ir. Jesus manda, está na Bíblia, é isso que nós devemos ir lá, tá bom? Então, mas qual que é a finalidade dos dons, né? Por que Deus deu os dons para nós, para a sua igreja em geral? Uma das características, vou pedir para você virar aí, ou se estiver na mesma página, nós temos o ponto 1, que diz assim, que um dos motivos é a interdependência dos membros da igreja. E é muito engraçado como o apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, eu vou abrir aqui, Romanos 12, de 4 a 5, ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então o apóstolo usa essa linguagem do corpo para mostrar que apesar de sermos um corpo, nós cada um tem uma função e essa função ela é interdependente.
Então eu dependo do meu irmão para que eu possa exercer certas coisas, ou que eu possa viver certas coisas, para que eu possa ser igreja. Não existe uma pessoa que tem todos os dons, né? Que ela consegue, não preciso mais de ninguém. Não, todos nós precisamos uns dos outros. Eu estou aqui gravando, por exemplo, e tem alguém aqui atrás da câmera que está servindo a gente para que essas informações possam chegar até você. Eu jamais conseguiria fazer isso se não fosse a ajuda do pessoal aqui. Fica até o meu agradecimento aí. O apóstolo Paulo também lá em 2 Coríntios, ele também usa a mesma analogia do corpo, lá em 1 Coríntios 12. Ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Então ele continua falando, né? Aí no segundo parágrafo diz, visam fazer com que o corpo funcione harmoniosamente, e cada uma delas contribua para o bem-estar do corpo como um todo. Então Paulo continua falando dessa necessidade de estarmos interligados. Não tem como um braço, né? A gente ouve muito esse exemplo, não tem como você ser só braço ou só perna, nós somos um corpo, né? Lá em Efésios 4:16, ele diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, né? Então ele está falando aí que Deus, ele quer que exista a igreja, bem como a diversidade de seus ministérios, fazendo-a crescer de forma coesa, pelo alcance evangelístico e pelo amadurecimento de seus membros. Lá em 1 Pedro também 4:10, ele usa muita analogia da casa, né? Muito interessante também, eu vou abrir lá para vocês. 1 Pedro 4:10 diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então ele usa essa analogia da casa, e na casa todo mundo tem algo para dar e todo mundo tem algo para receber. Então nós recebemos graça através do dom que Deus deu para uma pessoa e ele exerce em nossa vida, e ao mesmo tempo nós também damos, quando nós exercemos os dons que Deus nos deu, né? Isso é muito claro, para deixar claro que não tem como nós sermos igreja sozinhos. Não existe isso, não tem como você ser um desigrejado, né? Um termo muito usado aí, que fala que você não precisa mais de igreja. Isso tem também uma conotação de muitas igrejas ruins, mas isso não é um motivo para deixarmos de frequentar a igreja. Então, se você quer da nossa igreja, continue frequentando. E se você é de outra igreja e está passando por esse momento, procure uma igreja que seja bíblica, saudável, para que você possa congregar, tá bom? Isso é muito importante. Indo para o ponto 2, quais são essas características? Qual que é o exercício do amor fraternal? Por que nós temos que ser somente interligados? Não é só isso. Não adianta só estarmos um com os outros. A Bíblia ensina que nós temos que amar, que nós temos que cuidar uns dos outros. E não é qualquer ingrediente que tem aí. Esse ingrediente fundamental é o amor, né? Então nós vamos ver lá em Romanos 12, voltando lá. Romanos 12, 9 e 10, diz assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Então, nós vamos ver aí no ponto 2 que ele coloca algumas características baseadas nesse texto. O primeiro é que o amor ele é mútuo, né? Ele é, como diz o texto, ele é um para com os outros, né? Uns aos outros. Então, é de ambas as partes. Outra coisa que ele deixa muito claro é que esse amor é fraternal, né? Aí no ponto B diz, é um amor como aquele experimentado pelos irmãos naturais, que embora tenham pequenos desentendimentos, voltam a se reconciliar, né? E ele coloca aí Salmo 133, que é como é bom e agradável vivermos unidos os irmãos, né? E outro texto também que fala lá em Hebreus 13:1 fala, seja constante o amor fraternal entre vocês. Paulo fala assim, que não é para você amar e parar, não, tem que ser uma coisa constante, em todo o tempo. E ele também fala interessante que tem que ser um amor sincero, sem hipocrisia.
que é um amor que não é sem fingimento, não tem fingimento, ele é um amor de verdade, né? Lá em 1 Timóteo 1:5, diz assim: o objetivo dessa admoestação é que o amor que precede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então o apóstolo fala assim: por que eu vou fazer essa demonstração? É para que vocês tenham um amor pleno, sem hipocrisia, e por aí vai. Um texto muito conhecido, não só aqui entre os cristãos, mas entre as pessoas que não é aquele texto de 1 Coríntios 13, né, que fala sobre o amor. Um texto muito conhecido que fala sobre o amor. Uma coisa interessante é que esse texto, ele está no meio de ele precede um capítulo que fala sobre dons, né? Paulo falando, depois ele fala sobre o amor e depois ele volta a falar sobre dons de novo. Isso nos dá a entender que esse amor, ele é a base que deve sustentar os dons. Ele é como se fosse o esqueleto dos dons. Então, como a carne sem o esqueleto não funciona, os dons sem o amor, ele também não funciona. E é muito bonito, eu vou ler aqui o texto para vocês que diz: ainda que eu fale as línguas dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se esvaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Bem, nós ouvimos esse texto e nós temos muita alegria, achamos bonito. Só que quando nós vamos praticar isso, existe uma dificuldade. Eu mesmo na minha vida tenho tentado colocar em prática no meu casamento e vejo o quanto que o amor que eu digo que tenho pela minha esposa, ele busca os meus interesses e não é como o texto diz que não busca os próprios interesses. Além de, o texto não tem que ser bonito. Ele tem que ser verdadeiro em nossas vidas e nós temos que aplicar essas verdades em nossas vidas. Então não adianta nada você exortar um irmão em amor, sem amor, aliás, porque isso não vai fazer diferença. Você tem que exortar ele com amor. Eu lembro muito bem às vezes que meu pai me disciplinou com amor e como que isso fez diferença na minha vida. Mas também me lembro uma vez que ele me disciplinou sem amor. Depois ele me pediu perdão, mas nós sabemos quando as pessoas estão nos amando, quando elas querem fazer as coisas porque elas querem que nós sejamos mais parecidas com Cristo. E isso é muito importante. Nós devemos amar. O amor é a base que sustenta a nossa vida cristã, que deve sustentar os nossos dons, não só os dons puramente, né? Depois ele prossegue, e é muito interessante que ele fala assim, lá no ponto 2 ele fala do amor fraternal e o amor divino, e lá no finalzinho ali ele fala assim, enquanto exercitamos os nossos dons, devemos também demonstrar nosso amor aos pecadores, incrédulos, para que sejam convencidos e consequentemente salvos. Muito mais do que somente glorificar a Deus com os nossos dons, e ajudarmos no amadurecimento e no crescimento da nossa igreja, os dons também servem como uma forma de nós proclamarmos o Evangelho, né? Lá em 1 Coríntios 14, é muito interessante que ele está fazendo ali uma distinção, uma diferença entre dom de línguas e o dom de profetizar, isso especificamente num culto público. E aí quando chega no versículo 14 ele fala, porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos.
Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Ele fala assim: o fato de você comunicar o evangelho, quando você usa o seu dom baseado no amor, as pessoas chegam na igreja, elas são bem recebidas, se sentem amadas e cuidadas na recepção, elas são bem acolhidas pela igreja, e elas têm o evangelho apresentado a elas, não somente pelo pastor, não somente pelo presbítero, mas por todos da igreja. Então, toda vez que nós temos a oportunidade de evangelizarmos, de proclamarmos aquilo que temos vivido com Cristo, nós devemos fazer isso. E é muito interessante que o texto diz: porém, se todos. Não é o pastor, presbítero, líder, não, são todos. Todos nós temos acesso à palavra, à Bíblia, e temos a oportunidade de comunicarmos as verdades de Deus. Isso é muito importante. E quando nós apresentamos o Evangelho, é o Evangelho que faz essa transformação na vida do não crente. É ele que mostra a realidade dessa pessoa. E essa pessoa começa a enxergar aquilo que ela não é sem Deus. Ela começa a enxergar o quanto distante, o quanto afastada ela está de Deus. E é engraçado que o texto continua, interessante que o texto continua falando assim: os segredos que ele tem, o incrédulo no coração, se tornarão manifestos. E é interessante que quando nós vamos lá para Gênesis, nós vemos que quando o homem peca e ele se afasta do Senhor, a primeira atitude dele é se cobrir, é se esconder. Mas quando o homem retorna a Cristo, a primeira coisa que ele faz é confessar, é mostrar o quão pecador, o quão ele é distante de Deus, o quanto ele necessita desse amor, dessa graça de Deus. Então nós temos uma grande oportunidade quando nós nos amamos e exercemos os nossos dons, que é proclamar o Evangelho. Isso é um privilégio que nós devemos fazer um autoexame e ver se nós estamos realmente, quando estamos trabalhando na igreja, quando estamos com os nossos irmãos, se nós realmente estamos exercendo isso. E esse é uma oportunidade que Deus nos dá, que nós muitas vezes deixamos passar, né? E eu convido você a fazer uma breve reflexão sobre isso também, né? Lá no ponto 3 ele continua falando do amor fraternal, muito interessante, é engraçado, e ele fala uma frase do John Stott que é muito interessante, que ele fala assim: a verdade se torna ríspida se não for equilibrada pelo amor, e o amor se torna frouxidão se não for fortalecido pela verdade. Então o amor e a verdade, eles estão interligados. Não tem como você fazer a distinção de um para outro, né? Lá em Hebreus ele fala: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Hebreus 10, 24 ele fala. Então, cuidar uns dos outros, a exortação, quando você vê um irmão fazendo algo errado, é uma oportunidade que você tem de trazer ele de volta para a verdade. Quando você vê o irmão precisando de uma ajuda, precisando de um incentivo, é uma oportunidade que você tem também de servir, de ajudar e de participar dessa comunhão que nós temos que ter em todo o tempo, né? Lá em 1 Pedro 4:8, ele fala que introduz o assunto dos dons espirituais, né? Pedro faz questão de colocar junto, ou melhor, acima de tudo, o amor, que é o ingrediente indispensável para a prática, como já havia sido assinalado para Pedro, por Paulo, né? Então, assim como lá em 1 Coríntios 13, Paulo afirma e fala que o amor, a importância do amor, Pedro também faz a mesma coisa, né? E ele destaca 3 pontos, né? Ponto A, ele pressupõe que esse amor já existe entre os cristãos. Lá em Romanos 5:5, Romanos 5:5 diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor já foi dado, então ele já pressupõe que esse amor já existe entre os cristãos. Ele também ordena, ponto B, que este amor seja intenso e perseverante. 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1:22 diz: tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vista ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração
puro, né? Lá em Oséias também, que ele fala assim que o amor não deve ser fugaz, né? Ele continua aí, lá em Oséias diz assim, Oséias 6,4: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo se desaparece. Então não deve ser um amor passageiro, mas deve ser um amor constante, que em todo tempo busca glorificar o nome de Deus. Ele também declara, né, ponto C, que esse amor cobre multidão de pecados, né? Lá em Tiago 5,20. Tiago 5,20 diz assim: saibam que aquele que converter o pecador do seu caminho errado, o salvará da morte, e a alma dele o cobrirá de multidão de pecados. Então ele declara que o amor cobre multidão de pecados. Lá em Provérbios 10:12 também diz: o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões, né? Para finalizarmos esse ponto, né, ele diz que já devemos nos atrever a exercitar nossos dons espirituais sem levar em conta o amor como ingrediente indispensável. Então ele diz, não tem como você querer exercer os seus dons sem o amor. Cada vez que a igreja desobedece esse mandamento do Senhor, e ele cita lá João 13, 34, 35, vou abrir aqui para vocês. João 13, 34, 35, né? Um texto muito conhecido, ele fala: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Então esse é um critério, né? E toda vez que nós fugimos disso, ele nos chama lá para 1 Coríntios 13, né? Que fala do amor. Só que a expressão dos dons também, quando nós exercemos os nossos dons, ele também é uma expressão da soberania de Deus. Por que ele é uma expressão da soberania de Deus? Porque é Deus quem dá os dons de acordo com como Ele quer, ou de acordo com como Ele deseja, né? É Deus que determina e distribui os dons. Lá em Romanos 12, 3, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E o versículo 6 diz: temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E ele vai continuar, né? Então, quem dá os dons é Deus. É Ele que distribui segundo a medida da fé. Então no ponto 2 nós vamos ver que é Deus que ordena e estabelece as funções dentro da igreja, né? Lá em 2 Coríntios 12, nós vamos ver no verso 11 que o mesmo Espírito distribui como lhe apraz, isto é, conforme a sua vontade, né? Vamos ver aqui. Diz assim o versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente conforme Ele quer. Lá no versículo 18 diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis, né? Então o Espírito distribui como Ele quer, e Deus foi quem estabeleceu o nosso lugar de serviço na igreja, como lhe aprouve, isto é, como Ele mesmo quis. Esse é o item B. E lá no item C, ele fala que todo o arranjo existente no corpo de Cristo, no que se refere ao posicionamento espiritual de seus membros, é perfeito porque foi Deus quem coordenou o corpo e estabeleceu as várias funções da igreja. Versículo 24 e 28 diz, o 24: ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Verso 28 diz: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois a quem tem os dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar variedade de línguas, né? Então Deus coordena tudo. E lá em Efésios 4, de 7 a 12, ele fala que Deus, o Filho, é quem edifica a igreja, né? Ele fala assim no meio do texto: foi Cristo que concedeu dons aos homens, pois Ele mesmo
e não outro qualquer foi quem concedeu à igreja todos os dons necessários a edificar os seus membros e desempenho do seu serviço, né? Efésios 4, de 7 a 12. Ele diz: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é muito interessante, né? Esse é o ponto 3, e no ponto 4 ele fala: Deus apropria o dom de acordo com seus propósitos. Então Deus coordena os propósitos de acordo com aquilo que Ele quer. E é muito interessante que lá no capítulo de 1 Coríntios 13, uma coisa que eu particularmente que gostaria de comentar com vocês, é que ele fala assim, ó: porque agora, 1 Coríntios 13, verso 12, porque agora vemos como por um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois o conhecerei como também sou conhecido. E o legal desse texto é que ele fala assim que a limitação é nossa para Deus. Mas essa limitação não existe de Deus para nós. Deus nos enxerga plenamente. Ele é onisciente, onipotente e tudo. Então, isso mostra como nós devemos receber e utilizar os nossos dons, porque esse Deus que não tem uma limitação é que distribui todos os dons perante a igreja para que possamos servir a Ele, a igreja e aos de fora. Então essa é uma coisa para nós entendermos um pouco da soberania de Deus. Chegamos à nossa conclusão. Eu vou ler ela aqui para vocês, que diz assim, ó: gostaria de concluir essa lição lembrando a cada um de nós que enquanto exercitamos os dons espirituais, devemos levar em conta esses 3 princípios: a da interdependência dos membros, do amor fraternal e da soberania de Deus, bem como os propósitos para os quais eles nos foram doados, a saber, a serviço de Deus, visando a sua glória. E ele cita o texto de 1 Coríntios 14, 25, 1 Pedro 4, 11. Convido você a ler depois. E aos homens, visando a edificação dos irmãos e da salvação de pecadores. Ele cita Efésios 4, 13 a 16 e 1 Coríntios 4, 24. Eu quis ler essa conclusão porque eu me lembrei de uma história que eu estava vendo a Andréa Vargas pregar, dar uma aula, aliás. Foi muito interessante um testemunho que ela contou de uma pessoa, né, de uma menina. Era uma menina que ela era tetraplégica, e tetraplégica é quem só consegue movimentar a cabeça. E essa menina se converteu e ela começou a buscar e a clamar ao Senhor por uma cura. E com certeza, se Deus quisesse, ou se Ele quiser, Ele é capaz de curá-la. E ela começou a orar e a jejuar, e houve um movimento na igreja dos irmãos, mas até aquele momento ela não havia sido curada. E ela ficou muito decepcionada, ela ficou muito mal, e ela começou a orar e chorar e clamar a Deus. E esse testemunho ela diz o seguinte, que ela diz assim, que enquanto ela clamava e chorava, ela entendeu Deus dizendo para ela assim: você é uma das poucas pessoas que entende um pouco sobre mim. Porque do mesmo jeito que você manda movimento, manda sinais para o seu corpo se mexer, ele não se mexe, eu me sinto da mesma maneira com relação à minha igreja. Eu tenho dado dons, eu tenho dado ordens, mas ainda assim ela continua parada. E esse é o momento que eu parei para refletir se os meus dons têm sido usados para glorificar Deus, a igreja, os irmãos e aos que não são da igreja. E eu queria convidar você a fazer essa reflexão, se nós temos sido uma igreja em que Deus olha e fala: eu mando a ordem
eu mando a palavra e ainda assim eles não me obedecem. Ou se nós temos sido igreja que realmente cumpre as ordens de Deus. Isso é muito sério. Não só isso, nós também podemos estar nos movimentando, mas no sentido errado. Isso também é muito sério. O nosso sentido é Cristo, a nossa direção é para Cristo. E os nossos dons, aquilo que Deus nos deu para glorificarmos o seu nome, deve ser exercidos totalmente aqui na igreja. Como o pastor Everson falou na última pregação, a igreja é uma consequência do lar. Então, você nessa manhã pode tentar fazer uma análise também de como está a sua casa, como está esse movimento de um servir aos outros, de um glorificar a Deus e mutuamente um ao outro. E fica essa minha reflexão no final. Muito obrigado. Desculpa um pouco o nervosismo. Que Deus abençoe. Eu vou orar para encerrarmos, tá bom? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de estudar um pouco mais a Tua Palavra, de abrirmos os textos bíblicos, de lermos, Pai, porque essa palavra é a que convence, a que transforma, em que livra o condenado do inferno e leva ao céu, e aquele que abre os olhos daquele que já tem um relacionamento com o Senhor e não consegue enxergar muitas áreas da sua vida. Muito obrigado por isso, Pai, que nós sejamos gratos pela Tua Palavra e que nós possamos exercer todos os nossos dons aqui na igreja, para glorificarmos ao Senhor, para amarmos os irmãos e para que possamos pregar o Teu Evangelho. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, Deus abençoe, até o culto mais tarde.